E respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. João 18:36. Caríssimo irmão, este é o podcast A Santa Igreja Católica. Hoje, a nossa temática é sobre o Santo Terço, o Santíssimo Nome de Jesus, ano litúrgico, Deus Pai de toda a humanidade, o Natal. Sobre isso e muito mais, você só encontra aqui no podcast A Santa Igreja Católica. Hoje vamos falar sobre a origem da festa de Cristo Rei, os seus alicerces e o que conduziu esta grande festa para a liturgia da igreja. Isso tudo logo após o nosso comercial. É rapidinho, não sai daí. Bem-vindos à Farmácia Trevo, onde cuidamos do seu bem-estar com carinho e dedicação. Aqui na Farmácia Trevo você encontra uma ampla variedade de medicamentos e produtos para cuidar de si mesmo e da sua família. Farmácia Trevo, nosso jeito de cuidar é ainda melhor. Faça seu pedido 28 99923 0693. Point da Tia, servindo sabores indescritíveis, desde o seu almoço até aquele delicioso açaí de sobremesa. Venha conhecer e se apaixonar. 28 99959 0129. Também estamos no Plus Delivery a partir das 18 horas. Esta é a Padaria Trigo da Terra. Nossos produtos são feitos com ingredientes selecionados e com carinho que só a Trigo da Terra pode oferecer. Todos os dias oferecemos uma deliciosa seleção de produtos frescos para agradar o seu paladar, cultivando a felicidade em cada mordida. Trigo da Terra, levando a você as melhores sensações. Faça já o seu pedido. 28 999 62 3032. Olá, caríssimos irmãos. Sejam bem-vindos novamente ao podcast A Santa Igreja Católica. É uma alegria estar novamente junto a você. Já peço que você possa curtir este episódio, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e, claro, compartilhar, para que juntos possamos evangelizar. Prepare-se agora para uma viagem na história, onde vamos compreender mais sobre de onde veio a festa de Cristo Rei. Quem nos ajuda nesta compreensão é o Padre Christian Vieira Batista. Seja bem-vindo, Padre. É uma alegria ter o senhor aqui. Olá, Rafael. Obrigado mais uma vez a participação neste podcast. E a você que sempre está aqui nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação neste podcast, para que nós possamos conversar, conhecer e aprofundar a doutrina da nossa Santa Igreja Católica. Muito bem, Padre. Então, para introduzirmos neste tema, vamos compreender, neste momento, sobre em que período da história surgiu a primeira ideia da festa de Cristo Rei. Isso, Rafael. É importante a gente ter em mente que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um estudo e um objetivo pelo qual inicia-se as coisas, principalmente aquilo que é doutrina na nossa Igreja Católica. Primeiramente, é bom a gente remontar lá no segundo concílio da Igreja, concílio de Nicéia, no ano 325, quando foi dada a formulação da nossa fé, aquilo que nós conhecemos como o credo, né? Onde a gente diz, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas naquilo que nós costumamos dizer, o credo maior, constantinopolitano, niceno-constantinopolitano, lá a gente diz que assim, Cristo é Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Aqui nós precisamos ter uma primeira compreensão histórica de quem é Deus. Ele é o autor de todo este mundo, que se dá em seu Filho Jesus Cristo. Depois de 1600 anos, o Papa Pio, no ano de 1925, promulga então esta festa de Cristo Rei. Por quê? Não basta dizer que Cristo é Rei, isso a gente sabe, mas é preciso viver e é preciso que isso caia em nosso coração.
Então, poderíamos dizer assim que a sacada do Papa é colocar uma festa para que isso não fique somente nos livros, mas que isso possa ser celebrado, que isso possa cair em nosso coração e para que nós possamos viver as propriedades, as virtudes e os querer que Deus quer em seu Filho Jesus Cristo para cada um de nós. E isso a gente faz não só numa festa, mas em todo o ano, conforme nós vivemos no ano litúrgico. Exatamente, padre. Então a gente já pode observar, né, que o Papa, como sempre, muito bem inspirado pelo Espírito Santo, nunca erra em suas escolhas. Mas a história do mundo estava num momento muito complicado naquela época. Então, quais são os motivos da instituição da festa de Cristo Rei? Isso é uma pergunta muito importante, Rafael, e é você que nos acompanha neste momento, porque nós temos que ver também um contexto histórico daquele ano de 1925. Primeiramente, nós estávamos saindo de uma Primeira Guerra Mundial que abalou, desestruturou todo mundo, mas ao mesmo tempo um grande advento da secularização. E nessa secularização, né, o que estava acontecendo ainda com mais força? A perca da referencialidade, até mesmo a perca da fé, a perca de Deus e daquilo pelos qual Ele nos convida a vivenciar. Então, repetindo, esta festa ela vem também como um forte convite para tentar interromper esse crescimento massivo, diríamos assim, dessa secularização e desse pós-guerra que estava ali no seu fim. Depois de qualquer conflito, né, o mundo ele sempre teve algo muito difícil para voltar ao caminho normal. Então aí já estava difícil. Então essa ideia aí da referência, né, estava muito perdida. Então o Papa Pio XI conseguiu observar isso na história e, de uma forma exuberante, colocar na liturgia da igreja a festa de Cristo Rei. Muito bem, padre. Então agora a gente já conseguiu compreender um pouco da história, né, da origem da festa de Cristo Rei. Mas agora vamos compreender também, entrar agora numa outra vertente que é a liturgia, né? Quais são os elementos litúrgicos da festa de Cristo Rei? Primeiramente, Rafael, a gente tem que ter ideia, sim, de que a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não pode ser confundida com uma realeza tal como nós imaginamos. Com coroa de ouro, com tudo mais, com reinado, com exército, com palácio, com riquezas. E reis e rainhas, eles não servem de modelo para representar a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo é o quê? O serviço. O serviço é a grande realeza de nosso Senhor. O seu trono, poderíamos dizer, Rafael, dizendo, é a cruz, de onde ele olha e serviu por amor toda a humanidade. A sua coroa, que não foi de ouro, como dos reis e rainhas, mas foi o quê? Uma coroa de espinhos, né? As suas vestes, ele foi despido, né, de todas as suas vestes. Então a gente precisa entender essa realeza de nosso Senhor como esse serviço para a humanidade, um serviço de Deus para a humanidade. Donde, Rafael, vem o conceito de liturgia. O que significa liturgia? Serviço em favor do povo. Esse serviço em favor do povo é por parte de quem? É Deus. Não somos nós. É Deus que realiza um serviço de santificação para cada um de nós. Resta a cada um de nós darmos glória a Deus nosso Pai, conforme esta festa ela nos convida. Realçar a beleza e a majestade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, como nos disse o profeta Isaías. Eu acho muito interessante
como Cristo veio ao mundo, né, quebrando todas as expectativas, né, do Antigo Testamento, né, que prometia o Messias, o Salvador da humanidade, que viria talvez como ouro, né, a ideia, né? Só que ele vem, nasce já numa manjedoura, né, já começa naquela vida muito difícil, né, e seu fim é na cruz, né, com essa coroa de espinhos que o Senhor diz. Então acho que ele quebra mesmo as expectativas e mostra para nós que não precisa de muito para sermos bons. Na próxima parte, caríssimo irmão, compreenderemos mais sobre a importância dessa celebração no tempo litúrgico. Juntos, vamos descobrir como a realeza de Jesus Cristo ressoa em cada aspecto da nossa vida espiritual. Este é apenas o início de uma exploração enriquecedora da fé. Continue conosco na próxima parte. Padre Christian, muito obrigado pela sua participação até aqui, neste momento do nosso podcast, nessa primeira parte. Eu que agradeço, Rafael, e é muito importante isso que nós conversamos nessa primeira parte, a gente guardar. Por isso que é importante a gente não conceituar muitas coisas, falar, claro que nós temos muito mais coisas para falar, mas colocar isso no seu coração, né? Que essa realeza de Deus de Jesus Cristo, é para o serviço. E o que ele convida você, eu, cada um de nós? Esse serviço também, um serviço de gratuidade, um serviço de amor, um serviço sempre voltado para o próximo. Conforme Rafael, o evangelho desta festa, Mateus 25, ele nos faz esse convite para quê? Para que todas as vezes que acolhendo um dos menores dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o acolhestes. Então Jesus também espera cada um de nós. Nós somos sacerdotes, profetas e reis, mediante o nosso batismo. O nosso reinado está para quê? Está para que nós possamos, junto com Cristo, participar da sua realeza, servindo os nossos irmãos, principalmente os mais pequeninos. Finalizamos a primeira parte do episódio Jesus Cristo, Rei do Universo. Esta é a história da festa de Cristo Rei. Na próxima parte, com o título Cristo Rei e sua influência profunda na espiritualidade cristã, falaremos mais sobre a introdução da festa de Cristo Rei na liturgia da igreja. Caríssimo irmão, um forte abraço e fique com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.